Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui na TV Grandourados, a TV da família douradense. E temos já esta companhia, toda semana estamos aqui juntos neste canal e proclamando a palavra de Deus, anunciando as maravilhas de Deus, as orientações que a palavra de Deus tem para nós, para a família, divulgando também as programações da igreja, porque a igreja e a família são parceiras neste belíssimo projeto do Reino de Deus. Então a sua família é muito bem-vinda conosco para participar conosco das programações da igreja e participar da vida da igreja, participar da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que Ele comprou com o seu próprio sangue, quando Ele morreu na cruz para nos salvar. E o programa Andando com Cristo não só divulga a programação da Igreja Presbiteriana aqui em Dourados, mas também é um programa que leva até você a meditação, o ensinamento da palavra do nosso Deus. E hoje eu quero começar o nosso programa divulgando algumas programações da igreja. A igreja tem uma rotina de trabalho. Você que é jovem, na segunda, na terça, fica aí o convite para, no período da noite, a partir das 18 horas, comparecer lá na quadra da igreja. Há um esporte, uma recreação para os jovens lá, um momento também de confraternização. Os jovens gostam de estar juntos ali, então tem essa programação lá na quadra. Na terça-feira à noite, às 19 horas, você que é mãe, nós temos lá um momento muito especial quando as mães oram pelos filhos. A importância das mães estarem orando pelos filhos, colocando seus filhos diante do Senhor nosso Deus. Então você, mamãe, o projeto Ana, as mães orando pelos filhos. Você, pai, também. Os pais estão também lá orando pelos filhos. Toda terça-feira às 19 horas. Você é nosso convidado, você é nossa convidada para estar ali naquelas reuniões de oração. Na quarta-feira nós estamos dando o curso de teologia, um dia que estamos estudando, um centro de estudo da teologia, o ser de Deus, os atributos de Deus, a revelação de Deus ao homem, enfim. Na quarta-feira estamos ali com esse curso, esse grupo de estudo da teologia. Temos lá cerca de 70 alunos, você é nosso convidado, não tem mensalidade, é gratuito, é a igreja que está oferecendo. O interesse nosso é você estudar, aprofundar mais na palavra de Deus. Nós vivemos um tempo em que as pessoas querem viver de emoções e não de aprendizado da palavra de Deus. A igreja presbiteriana, ela entende que o homem tem as suas emoções, mas elas têm que estar recalcadas na verdade, na palavra de Deus. E emocionalismo sem a verdade e sem o conteúdo das Escrituras, da palavra de Deus, não contribui com nada. A nossa geração é uma geração que está muito atrás de emocionalismo, mas não tem o aprendizado, o discernimento da palavra de Deus. Então, esse curso de teologia é para isso. É claro que na quarta-feira é o dia dos nossos cursos, curso do CRAU, que é de finanças, o curso além do curso de finanças, temos também o curso de noivos e esse curso de teologia. Você é nosso convidado na quarta-feira às 19h30. No sábado à tarde nós temos uma programação toda especial com as crianças da igreja e com os juniores na parte da tarde, das 14 às 15 horas. Nós temos lá histórias bíblicas, recreação, lanche. As crianças, os juniores, que são os pré-adolescentes, tem toda a programação, todo sábado nesse horário, e os pais levam os filhos. É uma cena linda, maravilhosa de vermos. Também no sábado à noite, sempre tem às 19h30, o culto dos jovens e dos adolescentes. Vocês são convidados.
Durante a semana a família também tem os grupos familiares. Você pode ver qual que está mais próximo da sua casa para você frequentar e levar ali a sua família, que é um momento de um grupo familiar. Vão sentar, vão estudar a palavra de Deus com você. E no domingo, que é o dia do Senhor, é um dia separado para o Senhor. 6 dias trabalharás, farás toda a obra, mas esse dia é o dia do Senhor, é um dia separado, reservado para o Senhor. Você pode falar, pastor, todo dia é dia do Senhor. É verdade, todo dia é dia do Senhor. Mas o domingo é aquele dia separado para o culto, para a adoração coletiva. É o momento de você ir na escola dominical às 9 horas, levar a sua família. Ali nós temos um momento muito especial de aprendizado da palavra de Deus, é um estudo sistematizado das Escrituras que você não pode negar a você e a sua família. E à noite, às 19 horas, temos o culto de adoração, que inclusive é também transmitido aqui pela TV Grandourados. É o culto principal da igreja, onde nós recebemos também muitos visitantes e você está convidado para participar conosco desta programação, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo, depois vamos voltar, que hoje eu quero tratar sobre a criação de filhos. Nós temos aí uma discussão se devemos ou não corrigir os nossos filhos. Então, nossa aula hoje, nosso estudo hoje aqui do nosso programa é sobre a correção de filhos. Se devemos ou não devemos corrigir os nossos filhos. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Não saia daí. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas em membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Bem, nós estamos dando sequência aqui ao programa Andando com Cristo e hoje vamos falar sobre a educação de filhos, se devemos ou não devemos corrigir os nossos filhos. É sempre muito bom nós lembrarmos o que a palavra de Deus nos ensina.
Por que filhos dá tanto trabalho para você ensinar, educar, corrigir, disciplinar, ajustar um filho para que ele viva bem a sua vida na sociedade? É bom que nós entendamos o seguinte, que a dificuldade que nós temos com a educação dos nossos filhos é porque todos nós nascemos neste mundo contaminados com a semente do pecado. O pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, afetou toda a raça humana. E todos nós somos, por natureza, rebelados contra todo tipo de autoridade. A primeira autoridade que nós nos rebelamos contra ela é a autoridade dos nossos pais. Você pode observar isso. É por isso que o mandamento de Deus diz assim: filhos, honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra. Paulo diz que é o primeiro mandamento com promessa, e é mesmo. Por que Deus manda os filhos obedecerem e honrarem os pais? Porque Deus sabe que, por natureza, todos nós somos rebelados contra todo tipo de autoridade. Tudo aquilo que parece querer ter uma autoridade sobre nós, nós somos rebelados. E por causa desta rebelião natural da raça humana, é que o mandamento manda que o filho obedeça aos pais. E esta talvez seja a nossa dificuldade com os nossos filhos. Mas existe uma escala de valores que a palavra de Deus ensina e que nós não podemos fugir delas neste processo de educação e de correção dos filhos. Quando eu falo em educação, eu falo no conjunto da obra, que inclui ensino, inclui admoestação, inclui disciplina. Então você fique atento aos passos que a Bíblia nos ensina. Primeiramente, a Bíblia manda um pai ensinar o filho. Pai, o primeiro passo da educação, da correção de um filho é o ensino. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Presta atenção, ensina. A criança não é para ficar aí e aprender com a luz da natureza. A Bíblia nos manda ensinar os nossos filhos. Ensinar o quê? Deuteronômios capítulo 6, Moisés está orientando os filhos de Israel que vão entrar na terra da promessa e está dizendo assim, o credo de Israel, está em Deuteronômios capítulo 6, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as escreverás nos umbrais da tua porta e na sua mão direita, e te será também por frontal, para que aprendas a andar nos caminhos do Senhor. Este era o credo de Israel no Antigo Testamento. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ensina a criança. Ensinar o quê? Ensinar os mandamentos de Deus, ensinar a palavra de Deus, ensinar a lei de Deus, ensinar os princípios que a palavra de Deus estabelece para uma vida longa sobre a face da terra, para uma vida bem vivida sobre a face da terra. Pais, nós somos aqui orientados a ensinar. O ensino implica, por exemplo, em repetição. Eu entendo que o ensino, às vezes você ensina uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes a mesma coisa. Alguns pais ficam até desiludidos, falam assim, mas eu já ensinei tantas vezes esse menino. Mas olha, pai, eu quero te dizer que o ensino tem que ser tão insistente o quanto a teimosia. Então, ele é longo, você há de convir comigo. Ensinar é você pegar a palavra de Deus, ler com seu filho, explicar a ele os princípios da palavra de Deus. Me lembro quando criança, em casa,
Quando a gente falava alguma coisa que não deveria, meu pai chamava ou minha mãe chamava e dizia assim: olha, meu filho, a palavra de Deus nos diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quando nós resistíamos em obedecer os filhos, nossos pais, eles mesmos nos ensinavam a palavra de Deus que diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, o ensino é o primeiro passo para um pai, para uma mãe. Eu entendo que nós nunca devemos cobrar dos nossos filhos aquilo que nós não ensinamos a eles. Se você não ensinou com a palavra e com o exemplo, você não tem como cobrar dos seus filhos. E a palavra de Deus diz: ensina. Filho não é para deixar aí para aprender com a lei da natureza. Não é assim que os pais devem se portar, porque o ensino da lei de Deus ao filho vai ensinar a esse filho um comportamento social, um comportamento nos relacionamentos sociais. Além disto, você vai ensinar a ele os rudimentos da fé, aquele relacionamento que ele deve ter com Deus. Então, o primeiro quadro ensina com toda longanimidade e doutrina, ensina com toda paciência. Nunca cobre de seu filho alguma coisa que você não ensinou a ele, correto? Então, o primeiro passo, ensino. Nós estamos tratando de educação de filhos, não apenas de alguém que passa informação. Então, o segundo quadro desta disciplina, desta educação dos filhos, a Bíblia chama de admoestação. Efésios capítulo 5, versículo 4, fala para que os pais não provoquem a ira dos filhos, mas para ensiná-los, educá-los com toda a disciplina e admoestação no Senhor. Então você já deu o ensino, agora a admoestação. O que é a admoestação? A admoestação é quando você chama a atenção, aborda, faz uma abordagem. Você chama a atenção verbalmente. Admoestar é advertir, chamar a atenção verbalmente. Chamar o filho à correção, chamar o filho a lembrar do ensinamento. Você já ensinou, agora você vai admoestar. Você vai dizer para ele: filho, você está fazendo as coisas erradas, não porque você não sabe o que é certo, você já sabe o que é certo. Você está fazendo errado por teimosia, você deve voltar os seus olhos para a palavra de Deus, você deve voltar ao ensino que te foi dado. Eu estou te admoestando. Você vai confrontar o erro deste filho para que ele ajuste o seu foco. Quantas das vezes o filho atende apenas com o ensino? Às vezes depende do ensino e da admoestação. Aquele famoso pito, né? Ou aquela famosa chamada de atenção. Essa chamada de atenção, pai, nunca deve ser em público para envergonhar e humilhar o filho. Ela deve ser em particular, com toda a seriedade. Ainda esses dias, conversando com um pai que teve que visitar o filho na cadeia, e ele dizendo o seguinte, que o filho olhou para ele e falou: pai, você deve estar muito chateado comigo. E o pai então disse para ele: você queria que eu tivesse como? E aquele pai confrontou aquele filho ali com todo amor, com toda a autoridade de um pai. Isto é admoestar. Quando você confronta o erro do seu filho para que ele tenha a oportunidade de se corrigir. E a palavra de Deus diz para nós admoestarmos. Quer dizer, aconselhar e chamar a atenção se depois de ensinado ele ainda estiver praticando as coisas contrárias ao ensino, contrárias à palavra de Deus. Então, o primeiro passo é ensinar, o segundo passo é admoestar. Não saia daí, nós vamos continuar este estudo após o nosso intervalo.
Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Drogaria Auxiliadora. Há mais de 30 anos, oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Nós estamos aqui dando estudo sobre a correção de filhos e a educação de filhos. Já falamos sobre ensinar e admoestar. O terceiro passo que a palavra de Deus nos ensina está relacionado àquela famosa privação de liberdade. Você já ensinou, já admoestou, mas o filho ainda continua tendo alguma insistência no erro. A privação de liberdade. O que é privação de liberdade? A palavra de Deus ensina no livro de Deuteronômio que quando Deus colocou o povo de Israel para caminhar por aquele deserto, e ali eles caminharam 40 anos, foi uma forma de privação de liberdade. É mais ou menos como colocar de castigo. Algumas crianças falam assim, mamãe me assentou na cadeirinha, para pensar. Então tem lá uma cadeirinha para pensar, um sofá para pensar. Então privou de alguma liberdade para que a criança assente um pouquinho para pensar, para refletir o que está fazendo. A Bíblia diz que Deus colocou Israel no deserto 40 anos e lá sustentou Israel com maná. O maná era aquela semente que caía do céu para eles fazerem o pão, o bolo, e eles iam comer aquilo no deserto. Uma certa feita, até sentiram falta das panelas de carne do Egito e murmuraram contra Moisés. Privar a liberdade. Às vezes você tira dele um computador, ou tira das redes sociais, tira um celular, enfim. É um tempo que você não vai brincar, você vai sentar aqui para refletir o que você está fazendo. Quando você coloca o filho sobre essa condição de privá-lo da liberdade, é quando você tira ele daquele foco de atenção em tanta coisa. Nós vivemos um tempo de uma parafernália eletrônica que os filhos não estão tendo tempo de pensar, de refletir. Então é muito importante
esta privação de liberdade nesse sentido. Normalmente, esta privação de liberdade ou esta disciplina, ela começa com dificuldade e termina com bênção. Deus queria que Israel entrasse na terra prometida e então queria ensiná-los, tirar deles a murmuração, para que eles colocassem para fora, naquele deserto, as suas amarguras. Então Deus colocou Israel para pensar. Às vezes nós também temos que colocar nossos filhos para pensar. E às vezes até nós mesmos estamos precisando de parar um pouquinho para pensar, viu? Isso é muito importante. Então nós já falamos de ensino, admoestação, privação de liberdade. Mas além disso, a Bíblia fala de uma outra disciplina que nunca foi poupada na Bíblia. Provérbios fala muito sobre ela, que é a disciplina física, aquela da vara. Hoje em dia é totalmente fora dos padrões nós falarmos isto que estamos falando aqui. Parece retrógrado, parece estranho um pastor dizendo para os pais que se o filho já foi ensinado, já foi admoestado, já sentou para pensar alguns momentos e continua insistente no erro e na rebeldia, o pai, a mãe usar a vara da disciplina. Provérbios vai dizer assim, olha só o que diz Provérbios no capítulo 13, versículo 24. O que retém a vara a seu filho, deixa de aborrecê-lo, mas não o ama. Olha só, às vezes você não quer corrigir o filho para não aborrecê-lo, mas pior do que não aborrecê-lo é não amá-lo. Outro texto vai dizer assim, Provérbios 22, 15, a estultícia, ou seja, a rebeldia, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A rebeldia está ligada, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. E tantas outras vezes a Bíblia nos fala sobre os pais corrigindo os filhos e, se necessário for, usar a vara. Meu querido telespectador, é claro que esse pastor aqui, como toda a igreja, é contra todo tipo de agressão. Agressão física, agressão verbal, agressão psicológica. Nós somos contra todo tipo de violência, violência doméstica. Mas a Bíblia nunca nos permitiu deixar os nossos filhos para outros educarem. Tem muitas crianças que não precisam de chegar na vara. O ensino, às vezes, já resolve, a admoestação, a privação de liberdade, mas tem uns que é necessário, às vezes, os pais corrigirem com um pouco mais de firmeza, para que ele entenda que ele precisa de se corrigir, que ele precisa de pegar uma nova direção, um novo rumo, e que aquele rumo que ele está indo não vai dar certo. E é melhor a gente, como pais, com todo amor, com todo zelo, disciplinar os nossos filhos, ainda que tenhamos que fazer uso desta ferramenta. Mas é melhor do que nós deixarmos que o Estado depois venha corrigi-lo. E a mão da justiça não será tão amorosa quanto a mão de um pai e de uma mãe que, com dor no coração, tem que corrigir o seu filho para que ele se cure da sua rebeldia, porque ela está ligada ao coração da criança. E quem está ensinando isto é a palavra de Deus. E o próprio Deus muitas vezes corrige os seus filhos com varas, com açoites, porque Deus ama. Hebreus capítulo de número 12 vai dizer que toda disciplina no momento não parece ser boa, mas depois vai produzir frutos de justiça no coração daqueles que são disciplinados. A maioria de nós hoje, adultos, quando olhamos para trás e lembramos de quando nossos pais nos corrigiram com a vara, nós lembramos assim, foi ali que meu pai me acertou para me curar das minhas rebeldias, das estultícias que estavam ligadas ao meu coração. Pensa nisso. Mas ainda
ensino, admoestação, privação de liberdade, a vara da disciplina. Na lei de Moisés, em Deuteronômios capítulo 21, tem um registro muito triste, que quando o filho era rebelde e contumaz, que não se corrigiu, nem com ensino, nem com nenhum desses outros remédios, nem mesmo castigado com vara, ele se corrigiu e se mantém rebelde, contumaz, os pais daquela criança ou daquele filho, via de regra não era criança, tinha que pegá-lo, levar, entregar na mão dos juízes da terra, para que aquele filho fosse apedrejado, para eliminar o mal de Israel. E quando isso era feito, o jovem olhava aquele monturo de pedra e lembrava, ali debaixo está um filho rebelde e contumaz, que não se corrigiu e que só trouxe aborrecimento para os seus pais. É claro que não há nenhum registro bíblico de algum pai fazendo isto. É claro que nós não estamos aconselhando isto aqui, em hipótese alguma, mas você há de convir comigo que o filho rebelde e contumaz, ele continua sendo corrigido com a força da lei. Ele não é apedrejado, não é morto, mas muitos deles vão para trás das grades e outros atentam contra a própria vida logo cedo. Quantos que morrem nesta condição de rebeldia, exatamente por não atentar à palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus ensina. Não são apedrejados por nenhum juiz da terra nos nossos dias, mas existe um juiz que é muito maior do que os juízes da terra e que não faz vista grossa àquilo que ele ensina, que ele orienta e que ele estabelece na sua palavra. Então, pais, eu sei que a tarefa de criar filhos não é uma tarefa fácil. Ensinar, admoestar, privar de liberdade e corrigir com vara é para que ele não caia nesta tristeza de trazer ao coração dos pais aquela dor incurável de ver um filho rebelde e contumaz, às vezes sendo dizimado tão cedo da vida, sendo levado a esta tristeza de julgar a vida pela janela. A palavra de Deus é preventiva. Deus nos ama e a Bíblia diz que Deus, porque Ele nos ama, Ele nos corrige. E um pai que ama seu filho também corrige, para que depois ele não caia nas mãos do Estado, onde a lei não terá nenhuma compaixão desse filho, onde as grades não trará para esse pai, para essa mãe, nenhuma alegria, apenas descontentamento. Então é bom nós atentarmos para a palavra de Deus. Deus nos ama, Deus ama os nossos filhos, e é por isso que Ele estabelece na sua palavra como nós devemos criá-los, para que sejam cidadãos de bem da sociedade, venha produzir alegria para o coração dos pais, venha trazer ao coração dos pais alegria, honra, saber honrar uma casa paterna, saber respeitar um pai e uma mãe, saber cuidar deles quando eles estiverem idosos e não matá-los como alguns têm feito. Então, a palavra de Deus é preventiva. Eu espero que você tenha entendido a orientação da palavra de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos para concluir aqui o programa Andando com Cristo. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422
2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós vamos encerrar aqui o programa Andando com Cristo de hoje. Falamos sobre a correção dos filhos. Peça a Deus para te dar sabedoria para você ensinar, admoestar, corrigir seus filhos, para que não venha depois o Estado ter que fazer isto. Peça a Deus sabedoria. Existe um rio, Senhor, que flui do... Senhor, nós oramos com gratidão pelas famílias que nos acompanham nesta hora. Pedimos a Tua bênção sobre os pais que estão educando os filhos e sobre os filhos para que eles se deixem educar pelos pais. A Tua palavra diz: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Coloca isso no coração dos filhos que nos acompanham. Dá aos pais a sabedoria que vem do Senhor, porque eles são a primeira autoridade que o Senhor coloca sobre os filhos. E que eles façam isto com todo zelo, com toda a responsabilidade paterna, mas também com o coração cheio da Tua graça, do Teu amor, desejando ver esses filhos trilhando pelos caminhos do Senhor. Nós oramos por estas famílias e fazemos isto no nome de Jesus. Amém, Senhor.